Como se conta o prazo de 3 dias para comprovar a intimação da testemunha para audiência de instrução e julgamento? Seja muito bem-vindo, você que está comigo aqui neste canal, na lição prática jurídica de número 74 de um total de 365. Todos os dias eu posto aqui um áudio com conteúdo jurídico voltado a vencer o processo de conhecimento ou obter sucesso na defesa do executado. Hoje vamos falar da audiência de instrução e julgamento, claro, processo de conhecimento, vamos analisar a prova testemunhal. E por que é importante analisarmos essa questão? Porque, em regra, é o próprio advogado que arrola as testemunhas que deve providenciar a intimação das testemunhas para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Essa intimação, que é um ônus, do próprio advogado da parte que arrolou a testemunha, essa intimação pode ocorrer por correio, carta com AR. O advogado expede uma carta comunicando à testemunha que ela exercerá essa função naquele processo, então determina qual é o processo, e nessa carta consta que a testemunha está intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Coloca lá a data da audiência, o horário, a vara onde está tramitando o processo, para que essa testemunha possa agora comparecer e prestar o seu documento. O Código de Processo Civil é expresso no sentido de afirmar que a forma de intimar a testemunha, quando feita pelo advogado que a arrolou, essa forma é pelo correio, carta com AR. Há um entendimento doutrinário e jurisprudencial que também amplia para que outras formas de intimação possam ocorrer de forma válida, como, por exemplo, um encaminhamento da intimação por e-mail, desde que haja a informação de que a pessoa que tem que ser intimada, a testemunha, de fato recebeu essa intimação. Agora, mais importante ainda do que a forma de fazer a intimação, mais importante ainda é o que está no parágrafo 1º do artigo 455 do CPC. Lá está dito assim: o advogado que fez a intimação, que expediu a carta com AR, o advogado deve juntar aos autos, com pelo menos 3 dias de antecedência à data da audiência, a cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Na prática jurídica, isso é importantíssimo. Se você advoga e encaminhou pelo correio a carta com AR para a testemunha indicada, a resposta do correio ela tem que ser juntada no processo com pelo menos 3 dias de antecedência. E olha, você deve providenciar essa juntada da resposta tanto na situação em que a intimação for positiva, a testemunha foi de fato intimada, mas também na situação em que a intimação foi frustrada. Se a resposta da carta com AR vier negativa, não encontrou a testemunha mudou-se de endereço, o endereço não foi localizado, ou seja, frustrada a tentativa de intimação, você também tem que comprovar isso juntando essa carta negativa ou positiva com pelo menos 3 dias de antecedência à data da audiência. E aí a pergunta que eu quero responder agora nesse momento é: como que se conta o prazo de juntada aos autos com 3 dias de antecedência? O dia da audiência conta? O dia da audiência não conta? Esse prazo é processual? Esse prazo é material? Olha só, observe. Estamos diante de um prazo processual. Um prazo, portanto, em que só são contados os dias úteis. Exclui os dias de feriado e os finais de semana. O dia da audiência, esse dia é excluído. Exclui o dia do começo. O dia do começo é o dia da audiência.
você vai fazer agora uma contagem de 3 dias regressivos à audiência. 3 dias antecedentes à audiência. Esses 3 dias antecedentes, eles devem ser dias úteis, não se conta em finais de semana e feriado. Exclui o dia do começo, o dia da audiência, e inclui o dia do vencimento, o terceiro dia. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a audiência foi marcada para o dia 10. Esse é o dia da audiência. Esse dia exclui. O primeiro dia do prazo de 3 dias será o dia 9, o dia antecedente à audiência, quando esse dia for um dia útil. O segundo dia do prazo é o dia 8 e o terceiro, o dia 7. Se todos eles forem úteis, então, nesse caso, o prazo final para você comprovar a juntada aos autos da resposta da carta da citação será o dia 7, o terceiro dia precedente à data da audiência. Exclui o dia do começo, a dia da audiência, e inclui o dia do vencimento, o terceiro dia. É dessa forma que você deve fazer a contagem do prazo de 3 dias. Veja, a regra é que a testemunha seja intimada pelo próprio advogado. Agora, o próprio código prevê exceções, situações em que a intimação da testemunha ocorrerá por oficial de justiça, por mandado. Em que situação a intimação da testemunha ocorrerá via judicial? A primeira, quando for frustrada a intimação pelo advogado, o advogado encaminhou a carta com a R e a resposta veio negativa, e ele juntou isso com 3 dias de antecedência à data da audiência. Nessa situação, lá no dia da audiência, o advogado pode requerer que o juiz designe uma outra data para a oitiva dessa testemunha e que agora, nessa outra data, a testemunha não intimada será intimada, agora para essa nova data, a testemunha será intimada por oficial de justiça. Mas para isso, a carta com a R frustrada tem que ser juntada com 3 dias de antecedência à data da audiência. Se o advogado, no dia da audiência, não comprovar isso, não demonstrar que juntou com 3 dias de antecedência, ele não terá direito de requerer a intimação judicial para que a testemunha seja ouvida em outra oportunidade. Essa é a primeira, onde ela ocorrerá via judicial. Frustrada a intimação pelo advogado, por AR, e comprovado isso com 3 dias de antecedência à data da audiência. Não comprovou com 3 dias de antecedência, não é possível fazer a intimação agora judicial para que ela seja ouvida em outra oportunidade. Também, quando a parte demonstrar a necessidade de intimação judicial, porque o correio não chega até o local onde a testemunha reside, porque o correio está em greve, algum fato aí que justifique a necessidade da intimação judicial. Também, quando essa testemunha figurar no rol de servidores públicos ou militares. Servidores públicos ou militares, testemunhas que têm essa natureza, de ser servidor público ou militar, são intimados judicialmente. E também as testemunhas arroladas pelo Ministério Público ou Defensoria Pública. Bom, e se a testemunha foi indicada pelo juiz de ofício? Aí, claro, a intimação será judicial por meio do oficial de justiça. Também é possível e necessário você se atentar para aquela situação em que o advogado arrola as testemunhas independentemente de intimação, dispensa a intimação da testemunha. Nesse caso, cabe a ele, advogado, ele se compromete, a levar a testemunha para a audiência. E se a testemunha não comparece diante disso, há uma presunção de desistência da oitiva da testemunha, ela não poderá ser ouvida em outra oportunidade e muito menos ser intimada judicialmente. Nesse caso, quando o advogado se compromete a levar a testemunha e ela não comparece, há uma presunção de desistência da oitiva da testemunha nos termos do artigo 455, parágrafo 2º do CPC. E se ela não comparece, nessas circunstâncias, há um perecimento da produção dessa prova. Ok? Era
esse o conteúdo do nosso áudio do dia, da nossa lição. Eu espero que você possa se aproveitar desse conteúdo na sua prática jurídica. Até a próxima. Valeu, pessoal!